Olá, muito bom dia para você. O Balanço Geral Manhã começa agora com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Eu vou dar o meu bom dia, mas bem rapidinho, eu vou pedir para cortar o áudio pelo seguinte. Eu tenho chamado urgente agora pelo seguinte, da Fernanda Sanches. É o primeiro paciente com suspeito de ebola no Brasil e acaba de chegar ao Rio de Janeiro. Por isso, essa nossa agilidade na notícia aqui no Balanço Geral Manhã. Fernanda Sanches, bom dia para você. Bom dia, Lívia. O avião da Força Aérea Brasileira acaba de pousar na base aérea do Galeão, trazendo este paciente, um homem de 47 anos. Ele estava em Cascavel, no Paraná, na UPA de Cascavel, e está sendo transferido aqui para a Fiocruz. Ele vai ficar internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que é a referência nacional nos casos de ebola. Esse paciente, portanto, está sendo transferido, é claro, com um forte esquema de segurança, né, Lívia? Ele chegou na base aérea do Galeão por um avião da Força Aérea Brasileira e vai ser trazido para cá de ambulância, uma ambulância toda especial. Os enfermeiros também usam uma roupa especial. É claro, tem todo um aparato de segurança para a transferência deste paciente que vai chegar daqui a pouco aqui na Fiocruz. Lívia, já eu volto com outras informações ao vivo sobre este caso do primeiro paciente infectado, suspeito, né, de estar com ebola aqui no Brasil. Lívia. Muito obrigada, Fernanda Sanches, pelas informações. Para você entender aí de casa, você que ligou agora às 6h30 da manhã na nossa programação, o porquê a agilidade da notícia do jornalismo da Record. Este avião que nós estamos acompanhando é da Força Aérea. Por que deste avião? Dentro dele há um homem suspeito de ebola. Seria o primeiro caso na América Latina, o primeiro caso no nosso país. E este avião acaba de pousar no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. O porquê este suspeito de 47 anos está sendo trazido para a nossa cidade? Desde que começou esse surto de ebola em todo o mundo, né? E a possibilidade de chegar até o nosso país, a Fiocruz, que fica aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, se preparou para, se algum brasileiro contraísse a doença, a Fiocruz estaria preparada. Muitos boatos aconteceram nesses últimos meses, muitas notícias de ebola no Rio, ebola no Paraná, ebola em várias partes do nosso país, mas é o seguinte, o primeiro suspeito acaba de chegar agora aqui no Rio de Janeiro. Ele teve febre. Quantos dias, Afonso? Foram 21 dias seguidos de febre. Só para você entender, este homem de 47 anos, ele estava no Guiné, na África. Ele chegou até Cascavel, no Paraná. Ele foi para uma UPA lá da cidade dele com sintomas de febre, febres altíssimas. Quando os médicos descobriram que ele estava vindo do Guiné, tinha acabado de chegar a 19 dias do Guiné, automaticamente a Secretaria de Saúde foi avisada. Esta UPA ela ficou isolada. Alguns médicos e enfermeiros ficaram impossibilitados de saírem por conta dessa suspeita de ebola. Então, essa suspeita avançou. A Secretaria de Saúde está de olho neste caso e ele acaba de chegar ao Rio de Janeiro, na Guiné. Ele estava na Guiné, na África, e ele acaba de chegar ao Rio de Janeiro para aí sim ter um tratamento mais adequado para saber de fato o que ele tem. Por enquanto, é uma suspeita de ebola que chega aqui no Rio de Janeiro. O repórter Leonardo Lara está com a gente nesta cobertura, uma cobertura que é feita toda ao vivo, porque as notícias começaram durante a madrugada. Leonardo Lara, o avião acaba de chegar aqui à nossa cidade e essa notícia preocupa muitos cariocas. Léo, tem algum esquema especial? Ele está isolado? Vamos tranquilizar a nossa população, Léo. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos, amigos do Balanço Geral. É bom a gente deixar claro que é apenas um caso suspeito. Esse paciente de 47 anos, ele chegou da Guiné no dia 19 de setembro. A gente percebe que o avião que pousou às 6h29 no Rio de Janeiro, ele já ganhou a pista e foi até um local mais reservado, inclusive onde tem a carcaça de uma outra aeronave, ou seja, bem distante, Lívia, daquele ponto onde os aviões normais param e os passageiros desembarcam. Essa área está isolada e é nesse ponto que vai chegar a ambulância que vai levar então esse paciente até a Fiocruz aqui em Manguinhos. É todo um esquema de segurança. Lembrando que o ebola já matou quase 3.900 pessoas em todo o mundo.
Ontem, Lívia, o Ministério da Saúde divulgou o último boletim médico desse paciente. Ele estava em estado subfebril e não tinha hemorragia, vômitos ou outros sintomas da doença. Essa é pelo menos uma boa notícia. A febre já tinha diminuído, ele não tinha hemorragia, nem vômitos e nem outros sintomas que marcam o ebola. Mas, por toda a dúvida, ele foi sim transferido para o Rio de Janeiro, já que a Fiocruz é uma referência nacional e também na América Latina para esses casos. Desde o início, quando os casos começaram a aparecer principalmente na África, a Fiocruz já havia divulgado que estava preparada para tratar esse tipo de paciente. E é isso que vai acontecer nos próximos dias, até que os exames vão comprovar ou não se realmente esse homem de 47 anos está ou não com ebola. Ele que saiu de Cascavel, no Paraná, toda a UPA onde ele está foi isolado, inclusive os funcionários dessa unidade de saúde não puderam ter contato com os familiares nos últimos dias e ontem o Ministério acabou confirmando essa primeira suspeita de ebola no Brasil. Nós vamos acompanhar do alto, também com equipes na Avenida Brasil, nas imediações do aeroporto, toda essa movimentação, essa grande operação que foi montada para que o paciente seja levado aí da base aérea, Lívia, até a Fiocruz, onde a Fernanda Sanches também está e tem mais detalhes sobre todos esses preparativos. Fernanda, é com você. Olha, Léo, lembrando que o Ministério da Saúde está seguindo todo o protocolo internacional para os casos de ebola. O Ministério explicou que esse caso é considerado suspeito porque chegou o 21º dia, que é um limite máximo para o período de incubação da doença, desde que esse paciente chegou da Guiné no Brasil. E por isso ele é considerado um caso suspeito. E lembrando que esse paciente é um brasileiro, ele estava na Guiné fazendo um trabalho voluntário, ajudando no tratamento da doença, e aí teve essa suspeita e voltou para o Brasil. O Ministério da Saúde diz que também está fazendo agora uma investigação, uma identificação de pessoas que possivelmente tiveram contato com esse paciente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. Lembrando também, para tranquilizar a população, que o ebola só é transmitido depois desse período de incubação. Depois que começam os sintomas é que a doença é capaz de ser transmitida. Léo? Pois é, depois desse 21º dia que o paciente poderia passar adiante o ebola e por isso ele já foi isolado, esse risco, portanto, não existe, já que ele chega hoje ao 21º dia. A aeronave chegou a menos de 10 minutos no aeroporto, foi até essa área isolada da pista e lá permanece, Lívia. Por enquanto eu não vejo a movimentação da ambulância, há toda uma preparação para que os funcionários, para que os médicos, enfermeiros também possam se aproximar. O nosso comandante mostrando agora, Lívia. Então, a primeira ambulância do SAMU na frente vai uma van, possivelmente com médicos e também outros profissionais habilitados, e a ambulância que vai levar esse paciente até a Fiocruz, chegando 9 minutos depois de o avião pousar no Rio de Janeiro, Lívia. Atenção você que está acompanhando a nossa programação, você que chega agora aqui na tela da TV Record, Balanço Geral Amanhã está ao vivo. Essa imagem você só está vendo aqui na Record ao vivo. A nossa preocupação é com você, carioca, é te informar acima de tudo. Esta ambulância que você está vendo aí agora na base aérea do Galeão está em direção a esta aeronave. É pelo seguinte, o primeiro suspeito de ebola chega ao Rio de Janeiro para um tratamento na Fiocruz. A Fiocruz, ela começou a se preparar desde que começaram os boatos, as primeiras suspeitas de ebola na África do Sul. A Fiocruz, ela se preparou com a possível chegada de algum brasileiro aqui no nosso país que pudesse ter contraído a doença. Então, por isso, o primeiro suspeito de ter contraído ebola chega agora ao Rio de Janeiro. Há poucos minutos ele acabou de chegar. Nós vimos a aeronave estacionando, a aeronave pousando aqui no Galeão e agora a ambulância chega para remover este paciente. Nossa preocupação é com você aí de casa, já que boatos acabam se espalhando com uma intensidade muito grande, né? Então, a nossa preocupação é te informar, te garantir que ele está completamente isolado de tudo. Já há muito tempo, né, Lívia? Isso aí. Olha, em 19 dias ele descobriu a possibilidade de ter a doença. Assim que ele voltou da Guiné, ele foi para a UPA, ficou isolado, toda a unidade de pronto atendimento também ficou isolada. E em 21 dias, que aí sim é bom
ebola começa a se manifestar. O vírus começa a passar para outras pessoas. Em 21 dias, ele ficou completamente isolado, como acontece dentro desta aeronave. O que a gente vai ver agora... Olha a roupa especial, Lívia. Isso que eu ia chamar, Leonardo Lara. E eu quero ver se os enfermeiros estão com roupas especiais. Tem como, comandante Augusto, você tentar aproximar um pouquinho mais para a gente ver a roupa desses enfermeiros, para ver se eles estão realmente completamente isolados. Imagens que nós vimos, olha gente, ali, o tempo inteiro na África, na Espanha, em outros países. E hoje nós estamos vendo aqui no nosso Rio de Janeiro, Leonardo Lara. Pois é, a ambulância se aproximou o máximo possível da aeronave da Força Aérea Brasileira. Eles já abriram aquelas portas de trás onde fica a maca. Pelo menos 3 funcionários eu vejo com essa roupa especial que isola, Lívia. E são esses funcionários, médicos possivelmente, que vão ter o contato mais direto com esse paciente. Tem 2 pessoas mais para frente, possivelmente elas estão fora de qualquer área de perigo, já que o contágio dessa doença é feito pelo sangue, tecidos ou fluidos corporais dos doentes. É mais ou menos como é a gripe, né? Principalmente aquela gripe A, que tanto se falou nos últimos anos aqui no Brasil. Por isso, apenas esses profissionais que vão ter o contato direto, que vão tocar no paciente, eles têm essa roupa especial que a gente tem visto pelas agências internacionais nos últimos meses, principalmente na África. Lembrando... A porta foi aberta, Léo, olha... Exatamente, abriram a porta agora, o avião da Força tirar. Aérea Brasileira, ele deve sair a qualquer momento. Eles fazem todo um aparato, é algo que não é tão fácil assim, não é tão rápido assim. Lembrando que a Guiné, de onde esse paciente chegou no dia 19 de setembro, é um dos 3 países africanos que concentram o maior número de casos da doença, que já matou quase 3 mil pessoas em todo o mundo. Quase e deixa... 4 mil pessoas, Leonardo Lara, a informação que eu tenho. 3.900 os últimos dados aí, segundo as organizações internacionais. É uma ambulância do SAMU 192, uma ambulância comum, eu até esperava um outro tipo de estrutura, um outro veículo, mas é esse que a gente está acostumado a ver pelas ruas, Lívia. E é bom sempre ressaltar que a ebola é o maior surto, né, em toda a história aqui do nosso mundo, né? Primeiro caso que a gente vê, mais de quase 4 mil pessoas já morreram por conta desta doença. E o primeiro sintoma, um dos principais, é exatamente a febre alta. Então, por isso, este paciente, ele teve 21 dias febre alta. Foram 21 dias seguidos. Então, por isso, esta preocupação foi confirmado ontem, como Leonardo Lara disse, pela Secretaria de Saúde, que poderia ser um caso de ebola. É o primeiro caso de suspeito de ebola no nosso país. Este homem de 47 anos estava na Guiné, ele estava fazendo trabalhos voluntários lá, exatamente para tentar ajudar pessoas que tinham contraído a doença. Chegou no nosso país, chegou no Paraná, em Cascavel, teve febre alta, foi imediatamente levado para a UPA de Cascavel. Os sintomas foram confirmados, né, que poderia ser ebola, e aí a UPA foi toda isolada. Eu vi alguns relatos na internet, eu procurei saber antes de entrar ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã, que muitos pacientes, né, que estavam na UPA, próprios médicos, enfermeiros, eles relataram que eles não tiveram contato nenhum com os familiares, por conta do medo de ter contraído a doença. A UPA foi completamente isolada lá em Cascavel do Paraná, e depois, agora que foi confirmado a suspeita de ebola, aí sim ele pode ser levado para Fiocruz, local onde a Fernanda Sanches está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. Fernanda, como está o aparato aí? Como está a situação na Fiocruz agora? Às 6 horas e 43 minutos, a gente quer entender para onde ele vai, como está o local para receber este paciente, Fernanda? Olha, Lívia, ele vai para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que fica aqui dentro da Fiocruz. Mas a Fiocruz também recebe vários outros pacientes com outras doenças e, por isso, essa área vai ser toda isolada, esse instituto vai ser todo isolado para receber este paciente. Aqui na entrada, na porta, a gente já vê muito movimento de imprensa e, é claro, as pessoas, a população já passa perguntando o que aconteceu. Alguns já estão sabendo, as pessoas realmente estão com medo, então é bom tranquilizar a população
informação quanto a isso, porque esse paciente vem isolado, completamente isolado. A gente mostrou agora que a ambulância é uma ambulância comum, mas a ambulância está toda internamente preparada, Lívia. Ela foi toda higienizada, ela recebe tipo um forro especial, ela é toda forrada para esse contato desse paciente. A doença, ela também pode ser passada através do contágio com objetos contaminados. Então, por isso, toda a ambulância está sendo forrada e o local por onde esses médicos pisam ou esse paciente vai passar, tudo depois vai passar por uma higienização para evitar o contágio. Portanto, aqui na porta da Fiocruz, a expectativa é muito grande para a chegada dessa ambulância. Nós estamos aqui na entrada da Fiocruz e as pessoas passam realmente muito preocupadas, Lívia. É claro que a gente tem que informar a população sobre esse primeiro caso de ebola que chega ao Rio de Janeiro, mas para deixar todos tranquilos aí, toda uma segurança, um isolamento está sendo feito. O Ministério da Saúde está seguindo com um protocolo internacional para a transferência deste paciente e também para a internação dele aqui na Fiocruz, no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, que é referência no tratamento de ebola, Lívia. Eu estou perguntando, Fernanda, como é que está a situação aí, né? Como é que é a expectativa da população? Muitas pessoas ficam com medo. Nós estamos recebendo inúmeras mensagens pelo nosso WhatsApp da Record. Pessoas estão ligando aqui para a emissora muito preocupadas diante dessa situação. Que fica bem claro, gente, é o primeiro caso suspeito. Ele está vindo para a Fiocruz para aí sim confirmar ou negar se ele está ou não com ebola. Por enquanto, é um caso suspeito. Leonardo Lara, a gente agora ficou com uma imagem um pouco mais distante, né? Por conta ali, obviamente, que não pode se aproximar muito. A área de segurança, nosso comandante está dando o máximo para informar a nossa população, mostrar tudo. Mas você tem alguma atualização, Léo? Olha, ainda não há uma previsão do exato momento em que o paciente será retirado dessa aeronave da Força Aérea Brasileira e será levado até a ambulância do SAMU. Uma ótima informação que trouxe a Fernanda. Eu particularmente imaginei que fosse um outro tipo de ambulância, uma ambulância comum dessas que a gente vê várias vezes ao dia nas ruas. Só que ela recebeu todo um tratamento, ela está preparada para receber esse paciente. Estamos a cerca de 5 milhas do local exato. Essa foi a distância que a base do Galeão pediu para o nosso comandante se afastar, justamente por conta dos pousos e decolagens do Aeroporto Internacional do Galeão. O avião da FAB pousou às 6h29 no Rio de Janeiro, vindo de Cascavel, saiu de lá durante a madrugada. Havia uma grande expectativa da imprensa local lá no Paraná sobre a saída desse paciente. Por enquanto, o Ministério não deu detalhes, Lívia. Informação importante: às 10 horas da manhã, uma coletiva de imprensa de representantes do Ministério vão passar aí detalhes para a imprensa sobre essa suspeita. Lembrando que até agora é um caso suspeito de ebola desse homem que chegou ao país no dia 19 de setembro, vindo da Guiné, Lívia. 6 horas e 47 minutos. Só para você entender, você que chega agora na nossa programação, estamos ao vivo, direto do aeroporto do Galeão. Essa aeronave que está estacionada um pouquinho mais na frente, né? Ela pousou às 6h29 da manhã. O Leonardo Lara lembrou pra gente o horário. 6h29 da manhã é o primeiro caso de suspeita de ebola no nosso país. E ele está vindo para o Rio de Janeiro para um tratamento na Fiocruz, para aí sim confirmar ou não a doença. O homem, esse suspeito de ebola, ele tem 47 anos, é de Cascavel do Paraná. Ele está dentro da aeronave. O porquê desta demora, né? A gente já está acompanhando aqui desde as 6h30 da manhã, quando o jornal começou. O porquê? Porque tem todo um aparato de segurança, todo o cuidado das pessoas que estão envolvidas na transferência deste homem desde o Paraná até chegar a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Então já existe uma ambulância já posicionada ali. Todos os nossos repórteres, o Leonardo Lara, Fernanda Sanches, eles ressaltaram pra gente que toda ambulância, ela foi toda equipada, devidamente equipada para receber este paciente. Todas as pessoas envolvidas também na transferência dele, acompanhamos os médicos ali, estavam com roupas adequadas, roupas apropriadas para não pegar a doença. Então, todo cuidado diante de uma suspeita de ebola é pouco. Então, por isso, cada hora, cada passo aqui é importante para a transferência deste homem de 47 anos. Lívia. Oi, Léo. A boa notícia é que eu estou relendo aqui o boletim médico do Ministério da Saúde. Esse paciente, ele está num estado subfebril, ou seja, aquela febre mais alta já passou, chegando agora à terceira semana, e ele não tem outros sintomas típicos do ebola,
que seriam vômito, hemorragia, além de outros sintomas também. Essa é pelo menos uma boa notícia que tranquiliza um pouco as autoridades. Mesmo assim, está sendo adotado todo o protocolo de segurança, que indica que o paciente deve sim ser isolado e em seguida trazido para o hospital referência, que é a nossa Fiocruz. E a movimentação por ali não para, né? A gente acompanha um pouquinho de longe, só que a movimentação por ali não para. Eu vou pedir aqui para a gente dividir a imagem. Tem como, Mauro? Pedir o nosso diretor aqui para dividir a imagem pelo seguinte, dividindo a imagem agora para mostrar o exato momento que o avião chegou aqui no aeroporto do Galeão. 6h29 da manhã, nós acompanhamos 6h30, imagens ao vivo, que você viu em primeira mão aqui no Balanço Geral Manhã. À esquerda do seu vídeo, o exato momento que o avião chega no Galeão, o momento que ele está se preparando para o pouso. E aí sim, dentro deste avião está o primeiro suspeito de ebola que acaba de chegar ao Rio de Janeiro. Primeiro paciente suspeito de ebola. É bom a gente falar suspeito, né, o tempo inteiro, porque a doença vai ser confirmada ou às 10 horas da manhã de hoje, através de vai ter todo um aparato, né, com a imprensa, vai ter então uma coletiva para confirmar para a gente ou não, ou daqui a alguns dias, depois de passar por um tratamento na Fiocruz, uma série de exames para saber se tem ou não ebola. Mas à esquerda do seu vídeo você está acompanhando a imagem do exato momento que o avião chega ao nosso estado, chega ao Rio de Janeiro. E à direita do seu vídeo são imagens ao vivo, diretamente do aeroporto ali do Galeão, que nós estamos acompanhando passo a passo. Este paciente de 47 anos saiu durante a madrugada do aeroporto lá de Cascavel do Paraná. Há 19 dias, ele chegou no dia 19 de setembro aqui no país, no nosso Brasil, foi para Cascavel no Paraná, começou muita febre, foram 21 dias seguidos de febre. E aí sim veio uma suspeita muito grande de ele ter contraído ebola. Este homem de 47 anos estava na África, na Guiné, ajudando pacientes que tinham contraído a doença. Então, por isso, uma preocupação ficou ainda maior quando os médicos envolvidos no tratamento dele descobriram dessa ligação dele com pacientes com ebola. E a UPA ficou completamente isolada lá no Paraná. Médicos, enfermeiros, pacientes não puderam ter qualquer tipo de contato com parentes, amigos. Eles não saíram da UPA por conta de uma precaução muito bem feita, uma precaução da Secretaria de Saúde lá do Paraná. Aí sim, começaram as febres, 21 dias seguidos, uma suspeita ficou ainda maior, agora ele está sendo transferido aqui para o nosso estado, para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz. Por que Fiocruz? Muita gente está indagando pelo WhatsApp, ligando aqui para a Record, por que ele veio para o nosso estado? Não deveria ter vindo para o Rio de Janeiro. A Fiocruz é referência. A Fiocruz, ela se preparou para receber pacientes que tivessem qualquer tipo de suspeita de ebola. O nosso país, nós estávamos indagando bastante nisso, né? E se chegasse ao Brasil, o que ia acontecer, o que vai acontecer? Desde o primeiro momento que começaram as suspeitas fora do nosso país mesmo, as confirmações na África, veio Espanha, automaticamente a Fiocruz se preparou, Leonardo Lara. Lívia, o Ministério mantém em sigilo o nome desse homem de 47 anos com suspeita de ebola. É uma medida de segurança. Eles não dizem, Lívia, nem a profissão dele, muito menos o que fazia lá na África, apenas que era trabalho voluntário. Não se sabe se é um médico. Em outros casos, mundo afora, isso já aconteceu, de médicos estrangeiros que estavam na África tratando os pacientes e quando voltaram para os seus países, acabaram tendo sintomas da doença. Lembrando que apenas é uma suspeita. Normalmente, há mais casos suspeitos do que confirmados, obviamente. A gente vê a imagem recuperada do nosso comandante Augusto no momento em que a aeronave da FAB fazia aí ganhava espaço nessa pista do aeroporto do Galeão para ir até um local mais isolado, inclusive onde tem outros aviões abandonados. Esse ponto foi escolhido para ficar longe do terminal de embarque e desembarque do aeroporto internacional do Galeão, mais longe, portanto, dos outros pacientes, já que é sempre um receio em relação
uma suspeita desse tipo. Ainda não há previsão, Lívia, de quando, em que momento que o paciente vai deixar a base aérea e seguir até a Fiocruz. 6 horas e 54 minutos, é com esta imagem que nós vamos para um rápido intervalo. Em instantes a gente volta com todas as informações do primeiro caso de suspeito de ebola que chega ao nosso estado. Não saia daí. A minha rua está praticamente abandonada. Mais policiamento, segurança. O trânsito do Rio está um caos. A gente precisa de alguém que fale pelo povo. Calma! Deixa comigo, eu tô de volta. Balanço Geral, carioca sabe que pode contar comigo. Se acertar, eu vou aplaudir. Se errar, pau no lombo sem massagem. Eu espero você no Balanço Geral, ao meio-dia. O original tá de volta. Escracha. Balanço Geral amanhã. Oferecimento: café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Todos os celulares precificados. Sábado, no aniversário recorde. Ricardo Eletro. Galaxy Wing Dual 2 chips, 8 GB câmera, 699. Galaxy Young Dual 2 chips, Android, 349. Em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a Justiça Eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE, Justiça Eleitoral. Oktober Economia! Ei, aqui a goleada de preço é por nossa conta. Simba! Simbora! Picanha R$19,98. Asa Grumete R$5,99. Antártica Lata R$2,29. 30% de desconto no segundo pack. Arroz Ouro Máximo Safra Ouro R$8,99. Café Pilão R$6,98. Leite Quatá R$2,29. Sabão Brilhante 3 litros R$9,99. Oferta mais economia. Quali R$2,95. Pegue o seu encarte nas lojas. Rede Economia é tudo pra você economizar mais. Fui! Beba com moderação. Que é isso, gente? Recheado, cracker, wafer. Não, pra mim Mabel é rosquinha, pô. É a minha infância. É que nem cubo mágico, bailinho da escola. Não é assim, não. Sim, isso é maravilhoso. Olha só, gente, as coisas mudam. É assim que funciona. Não tem essa mais de bailinho, não. Imagina eu de aparelho desengonçado, dançando. Não, tá tudo errado. Superei, evoluí, desapeguei. Vou até levar o Mabel pra mim. Todo mundo. Mais bonita, mais gostosa. Mabel, a cada mordida, um sorriso. Na Fiat você tem muito mais. Por isso ela preparou uma oferta que você vai adorar. Agora você leva um Fiat mais completão, pagando menos do que pagaria normalmente. É muito mais Fiat por menos. Aproveite. Festival Palio em toda a rede Fiat. Novo Palio com taxa zero e toda a linha com IPVA pago. Palio Fire completo com entrada mais parcelas de R$399 e IPVA pago. Aproveite! Todos os celulares precificados. Sábado, no aniversário recorde. Ricardo Eletro. Galaxy Wing Dual 2 chips, 8 GB câmera, 699. Galaxy Young Dual 2 chips, Android, 349. Em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Balanço Geral amanhã. Oferecimento: café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto.
Olá, muito bom dia para você que chega agora na nossa programação. Balanço Geral Amanhã já está no ar com as principais notícias do Rio. Quer ganhar R$10 mil amanhã? Então participe da promoção Festa de Prêmios, enquanto ainda dá tempo. Hoje você leva 50 chances a cada resposta. Faça as contas. Se você responder 1, ganha 50. Se você responde 10, ganha 500 chances. Imperdível, mas tem que ligar. 995779191 para concorrer aos R$10 mil de amanhã. Você precisa ligar hoje. Aproveite e ligue agora também. 995779191. Você pode fazer a festa amanhã com R$10 mil da promoção Festa de Prêmios. Já imaginou levar essa grana na véspera do Dia das Crianças? Corre, ligue e aproveite. E nós voltamos a falar ao vivo com outras informações agora sobre a chegada de um paciente com suspeito de ebola aqui no Rio de Janeiro. Imagens ao vivo do helicóptero da TV Record. O nosso comandante Augusto está diretamente ao vivo ali do Galeão. E lá no fundo a gente acompanha, é o momento que vai acontecer a transferência, né? Um paciente, o primeiro caso de suspeito de ebola, está dentro da aeronave. A aeronave que chegou aqui no nosso estado, 6h29 da manhã. Foi o momento que o avião pousou, o avião da FAB pousou no aeroporto do Galeão. A ambulância chegou 8 minutinhos depois. E este é o momento que todos os profissionais envolvidos nessa transferência dele estão se preparando para fazer uma transferência adequada. Leonardo Lara. Ainda não há previsão de quando isso vai acontecer, Lívia. O nosso comandante Augusto mantém uma distância de segurança. Essa é uma área em que não é possível a aproximação, já que há pousos e decolagens no aeroporto internacional do Galeão. Nossas equipes também estão nos portões da base aérea para acompanhar a saída da ambulância até a Fiocruz, onde a repórter Fernanda Sanches já está posicionada. Um detalhe, Lívia. Ontem, nos Estados Unidos, foi confirmada a primeira morte de um paciente com suspeita da doença. E um detalhe interessante, ele tinha voltado da África para os Estados Unidos no mesmo dia que esse brasileiro voltou da África para o Brasil, no dia 19 de setembro. O brasileiro de 47 anos que está na aeronave da FAB nesse momento veio da Guiné. E o americano que morreu nessa semana, ele veio também lá da África, continente que vive esse surto da doença. Me parece, Lívia, pela imagem do nosso comandante, que a porta está aberta, os profissionais com aquela roupa especial já estão ali em frente. A qualquer momento vai sair a maca com o paciente. É uma distância pequena, acredito que no máximo 4 metros separam a aeronave dessa ambulância do SAMU, a ambulância que vai ser a responsável pelo transporte até a Fiocruz. Lembrando que ontem os diretores da Fiocruz se reuniram para trocar ideias sobre esse combate à doença e também como seria feito o tratamento aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que a Fiocruz já em agosto, quando os casos começaram a aparecer em todo mundo, disse que era referência e o Ministério, inclusive, em nota, reafirmou que toda a referência no tratamento da ebola é aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E por isso, esse paciente foi transferido nessa madrugada para a capital fluminense. Toda a área será isolada no hospital aqui em Manguinhos para que o paciente possa aí ter toda a atenção necessária até que os exames comprovem ou não se realmente é ebola, Lívia. E se for comprovado, seria o primeiro caso de ebola na América Latina. E outro detalhe também, gente, para você que acompanha agora a nossa programação, ebola já matou quase 4.000 pessoas em todo o país, principalmente na África do Sul. Outro detalhe ainda, né, diante desta situação que muito nos preocupa também, é que é o maior surto da história. Só para você entender o que faz ebola, ela atinge principalmente a febre alta. É o principal sintoma de ebola, febre muito alta. Este paciente que nós estamos acompanhando aí agora, a transferência dele da aeronave para a ambulância, aí sim para ser levado para a Fiocruz, que está totalmente preparada para recebê-lo, este homem de 47 anos que veio de Cascavel, do Paraná, só para você entender o que acontece. Olha a Fiocruz aí,
Imagens ao vivo da Fiocruz. Fiocruz, que fica na Avenida Brasil, em Manguinhos, foi totalmente equipada. Ontem teve uma reunião com todos os diretores aí deste local, exatamente para receber este paciente, para eles estarem preparados. Eu gosto de reforçar bastante, 7 horas e 13 minutos agora, principalmente você que acorda agora, sexta-feira, dia 10 de outubro, deve estar desesperado diante da TV. Meu Deus, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vamos lá, o nosso objetivo é te informar. O primeiro paciente com suspeita de ebola chegou ainda há pouco, nas primeiras horas desta manhã, aqui no nosso estado. Por que ele foi trazido para cá? Muita gente reclamando, questionando. Ele foi trazido para cá porque a Fiocruz está completamente preparada, adaptada para lidar com casos de ebola. Muito nos preocupa essa notícia, sim. É obviamente, né, um caso de ebola, o maior surto da história. Mais de quase 4.000 pessoas já morreram por conta da doença. O Leonardo Lara lembrou, ontem foi confirmada a primeira morte nos Estados Unidos. Um paciente que descobriu que estava infectado no dia 19 de setembro. Mesma data que este homem que está dentro do avião também descobriu que poderia estar com sintomas da doença. Foram 21 dias seguidos de febre alta. Agora, a boa notícia, aí eu vou chamar o Leonardo Lara, que está com a nota da Secretaria de Saúde, é que ele não teve hemorragia, Léo. Ele não teve hemorragia, que seria um sintoma importante para testar a ebola, e por isso ele é tratado apenas como suspeita. Novos exames serão feitos. Nessa reunião de ontem, na Fiocruz, Lívia, os diretores discutiram aí principalmente os sintomas, para que os nossos médicos estejam preparados caso algum paciente chegue, principalmente da África, apresentando esses sintomas, que seriam hemorragia, vômitos e principalmente a febre. Segundo a Fiocruz, todos os medicamentos já estão disponíveis, lembrando, Lívia, que muitos deles são experimentais. Não se sabe ao certo qual o resultado, mas um paciente que chega a esse ponto, ele acaba se submetendo a esse tipo de medicação, já que muitas vezes é a última esperança, Lívia. 7 horas e 5 minutos, nós vamos continuar mostrando ao vivo, porque a nossa preocupação é com você aí de casa. Informação é prioridade aqui na Rede Record. Além do Leonardo Lara, o Leonardo Lara está informado de tudo. Nós estamos, na verdade, descobrindo tudo junto com você de casa. Essa confirmação da transferência dele de Cascavel do Paraná para o Rio de Janeiro foi avisada para a gente praticamente durante a madrugada, durante a noite de ontem, durante esta madrugada, que viria um homem com suspeita de ebola para o estado do Rio de Janeiro. Por que tanta precaução da Secretaria de Saúde? Por que tanto cuidado? Para evitar os boatos que tinham tomado conta aqui do nosso estado e de outros estados, Lívia, também do nosso país. Oi, Léo. E por conta de tantos boatos, dessa boataria, principalmente na internet, a última nota do Ministério da Saúde dizia que aqui no país era pouco provável a transmissão da doença. E o próprio ministro lembrou aí que isso fora da África só seria possível pelos chamados fluidos de pessoas infectadas. Portanto, essa nota até ontem à noite, quando então o Ministério veio a público e reconheceu essa suspeita de ebola. Tudo mudou na noite de ontem. Esse paciente já estava internado sob sigilo absoluto em uma UPA lá em Cascavel, e depois da confirmação, eles fizeram todo esse aparato de segurança. Um avião da FAB foi colocado à disposição para fazer o transporte até o Rio de Janeiro, onde a aeronave pousou às 6h29, e nós acompanhamos tudo aqui em primeira mão, Lívia. Leonardo Lara, e tinha a nossa preocupação também da imprensa, né, diante de tantos boatos, de tantas notícias. Eu acompanhei até uma pesquisa que foi feita a semana passada, mais ou menos, dizendo de quando esse surto poderia chegar em todos os países. E a previsão para o Brasil seria daqui a um mês. A previsão que no máximo em um mês a ebola chegaria ao nosso país. Obviamente a nossa preocupação com a imprensa, não divulgamos essa pesquisa por conta para não criar nenhum pânico diante da população. Só que agora então o primeiro suspeito de ebola chega ao nosso país, chega ao nosso estado. Ele está aqui no Rio de Janeiro. A aeronave onde ele estava, da FAB, chegou às 6h29 da manhã. Nós mostramos ao vivo o momento em que a aeronave chegou. E tudo isso porque ele vai ser levado para a Fiocruz, local onde está posicionada a repórter Fernanda Sanches, que vai trazer mais detalhes para a gente de o que estão esperando, né? O que estão fazendo para receber este paciente. Fernanda.
Olha, Lívia, o pessoal aqui da Fiocruz já está preparado para o caso de ebola desde que começou o surto lá na África. Desde que foi confirmado o primeiro caso nos Estados Unidos, os médicos aqui da Fiocruz se reuniram, fizeram um debate, inclusive com estudantes, para falar sobre os casos de ebola. Nesse debate, aconteceu no início do mês, eles falaram que era remota a possibilidade de um surto da doença aqui no Brasil, mas não descartaram, é claro, a possibilidade de casos da doença como esse que a gente está vendo hoje, que chega aqui ao Rio de Janeiro, o primeiro paciente com suspeita de ebola. Mas os médicos da Fiocruz disseram que estão preparados para lidar com os casos de ebola e ressaltaram, Lívia, a importância da capacitação de profissionais e principalmente enfermeiros para lidar com os casos de ebola. Eles pretendem fazer até um treinamento para os profissionais em relação a isso, porque lá nos Estados Unidos, quando teve esse caso do homem infectado, ele foi atendido no hospital, passou por exames e foi liberado, Lívia, o que foi um erro. Por isso, aqui no Rio de Janeiro, os médicos da Fiocruz querem evitar que esses erros aconteçam e por isso eles vão investir na capacitação dos profissionais. Agora, principalmente que chega esse primeiro caso aí, suspeito de ebola aqui no Brasil, chegou ao Rio de Janeiro e por isso os profissionais da Fiocruz disseram que estão preparados, mas é claro, Lívia, vão se preparar ainda mais, porque se trata de uma doença séria, uma epidemia séria que o Brasil diz que é o remoto surto, possibilidade de surto aqui no Brasil, mas é claro, todos estão se preparados, né? E a precaução é principal, mais importante neste momento, né, Lívia? Fernanda, você que está aí, é a única que está com contato direto com a população, né? As pessoas estão te parando, estão perguntando, estão falando algo para você, querendo saber o que está acontecendo. O que elas acham quando elas descobrem que o primeiro suspeito de ebola vai chegar a qualquer momento aí na Fiocruz, Fernanda? Lívia, as pessoas de uma maneira geral ficam com medo, né? Porque era uma doença muito desconhecida, era uma doença que não se imaginava essas proporções todas. Então as pessoas passam por aqui, param a gente, falam, perguntam o que está acontecendo e a maioria fica com medo, Lívia. É claro que existe uma preocupação, principalmente das pessoas que trabalham na Fiocruz, né? Mas é bom lembrar que o ebola, ele não tem esse contágio tão fácil, somente a pessoa que tem contato direto com o paciente ou então com objetos contaminados e por isso toda essa área, o Instituto de Infectologia será isolado para receber este paciente. Ali a base aérea do Galeão foi isolada, a ambulância está sendo isolada. É bom a gente mostrar para a população que está assistindo o Balanço Geral amanhã que está sendo feito todo um aparato de segurança para receber este paciente, para tranquilizar a população. É claro que é uma doença séria, mas a gente precisa tranquilizar a população. Ninguém precisa ficar alarmado que o Ministério da Saúde está tomando todas as precauções, seguindo o protocolo internacional para os casos de ebola. Falando do Ministério da Saúde, o Ministério ele vai se pronunciar nesta manhã. O ministro da Saúde vai se pronunciar nesta manhã sobre o primeiro caso suspeito de ebola. Lembrando, Lívia, que ainda é suspeito, porque esse homem só apresentou febre por enquanto. O último boletim médico divulgou que o estado de saúde dele era estável, ele estava apenas com febre, não teve hemorragia, apresentava um quadro bom comparando com os outros pacientes, outras pessoas que foram infectadas com ebola. Então se trata de um caso suspeito ainda, ele está sendo trazido para cá e aqui no Instituto de Infectologia será confirmada ou não se esse homem tem o ebola. Leonardo Lara tem mais informações, Léo. Lembrando, Fê, que essa entrevista do Ministério da Saúde será em Brasília, portanto, todas as atenções voltadas para a Fiocruz, aqui em Manguinhos, no Rio, e também para a capital federal, onde o Ministério vai se pronunciar oficialmente sobre esse primeiro caso suspeito aqui no Brasil. Lembrando que ele chegou ao país no dia 19 de setembro, o mesmo dia que o paciente que morreu ontem nos Estados Unidos voltou para os Estados Unidos. E um detalhe importante, o paciente liberiano que morreu lá nos Estados Unidos, Lívia, ele mentiu para as autoridades, disse que não tinha contato, que não teve contato na África com nenhum paciente infectado. Depois descobriram que ele foi visto, inclusive, no hospital onde pessoas estavam sendo tratadas. Ele chegou a ter um remédio experimental quando o estado de saúde dele passou de grave para crítico no último sábado, só que não foi suficiente, o paciente acabou morrendo lá nos Estados Unidos. Ele que voltou da Libéria, já o brasileiro de 47 anos voltou da Guiné em um voo que teve escala no Marrocos. E a aeronave, Lívia, permanece aí na pista
do Galeão, da base aérea do Galeão. Eu vejo, inclusive, a ambulância na mesma posição há cerca de 40 minutos, pelo menos. Possivelmente, aqueles médicos com a roupa especial que nós mostramos mais cedo estão, nesse momento, ao lado desse paciente, pegando aí as primeiras informações, seguindo um protocolo de segurança internacional que é muito rígido para permitir esse transporte com segurança, para que a ambulância possa seguir até a Fiocruz na Avenida Brasil. Possivelmente um aparato de segurança será montado na Via Expressa até para facilitar o deslocamento, que ele seja o mais rápido possível. Nesse horário não é nada fácil, né, Lívia? Não mesmo, 7 horas e 14 minutos, sabemos que o trânsito fica bem complicado neste horário da manhã. E olha só, o primeiro caso de suspeita de ebola chega ao Rio de Janeiro às 6h29 da manhã. Este homem de 47 anos, ele estava na Guiné. Só para você entender, Guiné é um dos 3 países que concentra o surto da doença na África. O ebola, ele só é transmitido através do contato com o sangue, tecidos, fluidos corporais de indivíduos doentes ou pelo contato com superfícies e objetos contaminados. E aí fica a nossa preocupação, é pelos objetos, né? Por isso cria esse surto todo, que é o maior constatado nos últimos anos, o maior já visto em todo o mundo, o surto do ebola. O vírus somente é transmitido quando surgem os sintomas. Ô, Léo, a ambulância está saindo. Em deslocamento, nesse momento, às 7h14, cerca de 40 minutos depois que a ambulância chegou ali, o veículo do SAMU 92 começa esse deslocamento. O avião da FAB estava em um ponto bastante distante, portanto, essa ambulância vai ter que andar muito até sair dessa base aérea. O nosso Motolink, inclusive, está posicionado em um dos portões da base aérea. Temos uma equipe em outro ponto para não perder nada desse deslocamento. Na frente vai uma van, vai uma caminhonete, logo atrás essa ambulância do SAMU, que está preparada, toda isolada, com equipamentos de última geração, seguindo um rígido protocolo de segurança para o transporte desse homem de 47 anos, Lívia. O suspeito de ebola, então, está dentro desta ambulância. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do aeroporto do Galeão. Este homem, esse suspeito de 47 anos, ele chegou no aeroporto às 6h29 da manhã, 9 minutos, 8 minutos, cerca de 10 minutos depois, chegou a ambulância, teve todo o aparato ali para tentar fazer essa transferência com segurança. Todas as pessoas envolvidas estavam com roupas especializadas, aquelas mesmas roupas que nós acompanhamos em noticiários internacionais em pleno nosso país, em pleno Rio de Janeiro. E agora ele está dentro dessa ambulância e está sendo removido para a Fiocruz, que está totalmente equipada, esperando este paciente com suspeita de ebola. Você que está chegando agora à nossa programação, 7 horas e 16 minutos. O primeiro caso de suspeita de ebola foi constatado ontem, foi dito ontem que poderia ser um caso suspeito. Por quê? 21 dias seguidos de febre alta. Este homem, que não teve a identidade revelada até agora, não teve mais detalhes, mais informações sobre a vida dele, por uma questão de segurança, está dentro dessa ambulância que agora vai sair aí do aeroporto, Leonardo Lara. Veja só, Lívia Mendonça, como eles estão em um ponto bastante afastado do Terminal 1 e também do Terminal 2 do Aeroporto Internacional do Galeão. Portanto, bem longe de onde os passageiros embarcam e desembarcam das suas aeronaves. Possivelmente ele já pega esse caminho, a ambulância já segue por ali para sair da base aérea. Não dá para prever, Lívia, quanto tempo vai levar esse deslocamento até a Fiocruz aqui na Avenida Brasil. Possivelmente batedores vão abrir caminho. O nosso helicóptero, ele tem dificuldade para se aproximar, já que essa é uma área de segurança, precisa de autorização da torre de comando do Galeão. Eles pediram que nós mantivéssemos uma distância de 5 milhas, mais ou menos, já que nesse ponto aeronaves levantam o voo e também descem a todo momento, então uma medida de segurança. O nosso Motolink também está no portão da base aérea para pegar o exato momento da saída da ambulância, Lívia. E para aliviar a toda a população que está nos acompanhando aqui agora, olha só, a gente acompanha imagens então direto. Agora sim. À esquerda do vídeo, o nosso Motolink, é isso? É Motolink ou Motolink? A qualquer momento no nosso Motolink, o Costurado e também o Chicão estão posicionados. É o melhor ponto para pegar a imagem do dia, o exato momento em que a ambulância sai aí da base aérea para seguir em direção à Fiocruz, Lívia. Imediatamente após a identificação da suspeita, o
O paciente ele foi isolado na unidade e adotadas medidas previstas no protocolo nacional, como a comunicação à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. O caso está sendo acompanhado pelas equipes de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Paraná. Assim que foi comunicado, o Ministério da Saúde enviou imediatamente a equipe para Cascavel por meio da FAB. E a gente acompanha imagens ao vivo. À esquerda do seu vídeo, nosso Motolink, o Chicão e o Costurado estão posicionados para mostrar o exato momento que a ambulância vai sair aí. Olha a ambulância já aparece, Leonardo Lara, já consigo ver aqui à esquerda. Exatamente, uma ambulância do SAMU 92, nas imagens que estão sendo geradas ao vivo pelo nosso Motolink, ela segue, desce nesse momento, saindo da base aérea do Galeão. Me parece que não vai com nenhum esquema especial de segurança. Eu tinha expectativa de que alerta, batedores... né? O alerta tá ligado. Ligaram agora a sirene, me parece, mas não há batedores, Liv. Imaginei que motos abririam caminho para essa ambulância. Olha só o motorista, Leonardo Lara, repara só como é que ele está, totalmente apropriado. Olha só, todo de branco, com máscara, com roupa adequada para precaução, né? E não tem batedor, Léo. Não tem nenhum batedor, vai enfrentar o trânsito pesado até a Avenida Brasil em Manguinhos, onde está a Fiocruz. A ambulância segue aí, já vai pegar o trânsito lento nessa saída da base aérea, a linha vermelha, possivelmente com congestionamento nesse momento, Lívia. A informação que eu tenho é que pelo menos 3 profissionais estavam com aquela roupa especial, o motorista e os outros 2 que estariam na parte de trás da ambulância junto com esse homem de 47 anos. Lembrando que ele não teve a identidade revelada, o Ministério mantém sigilo sobre a identidade aí desse brasileiro de 47 anos. E o último boletim médico, até para tranquilizar o nosso amigo do Balanço Geral, diz o seguinte, abre aspas, o homem está em bom estado geral e mantido em isolamento total. Fecha aspas. Portanto, até esse momento, o estado de saúde dele não é grave. Apenas uma febre que já dura 3 semanas, sem nenhum tipo de outro sintoma do ebola, como vômitos e também hemorragia. Mas, por toda dúvida, ele vai ser isolado nessa área especial da Fiocruz, onde está a Fernanda Sanches acompanhando. A gente vai mostrar também ao vivo a chegada lá na Fiocruz e o nosso helicóptero já pegou uma posição melhor, está agora acompanhando esse deslocamento na tela da direita, tudo ao vivo. Nosso comandante Augusto pegou às 6h29, Lívia, o exato momento em que o avião pousou no Rio de Janeiro, e agora a gente acompanha esse deslocamento da ambulância do SAMU pela linha vermelha. Depois vai pegar Brasil e chegando a Fiocruz, Lívia. Agora, só para as pessoas de casa entenderem a diferença, né? O caso dos Estados Unidos, Leonardo Lara, que a primeira morte com o caso ebola, um paciente com ebola, foi confirmada ontem nos Estados Unidos. E ele teria contraído essa doença, chegou até o país dele no dia 19 de setembro, 19 de setembro. A mesma data em que este brasileiro que estava na Guiné chegou até no Paraná, em Cascavel, no Paraná. A diferença... Este paciente, assim que ele apresentou a primeira febre alta, ele se manteve isolado. Foram 21 dias seguidos de febre alta, mas ele esteve isolado. Nos Estados Unidos, o que aconteceu, Leonardo Lara? Ele foi liberado, né, pela Secretaria de Saúde, pelas organizações lá, pelo hospital em si. Exatamente. Ele foi liberado, ele teve uma melhora e foi liberado. E aí acabou morrendo em casa. Só para as pessoas entenderem, né, Léo, a diferença, não foi isso que aconteceu? Exatamente, eu acompanhei pelas emissoras internacionais, isso causou muita revolta entre os americanos, já que passou a sensação, Lívia, de que as autoridades e principalmente quem está no contato direto com os pacientes não tem o preparo necessário para diagnosticar uma doença tão importante, uma situação tão crítica como essa, que é a do ebola. Nós estamos acompanhando, tem toda uma dificuldade por questão de segurança, é uma área que tem muitos aviões passando e por isso a gente precisa, Lívia, para se aproximar com o helicóptero da autorização da base do aeroporto do Galeão. A qualquer momento, o nosso comandante Augusto consegue essa aproximação para a gente acompanhar a ambulância, que já está em deslocamento. Me parece que o trânsito não está tão carregado assim nesse ponto. A qualquer momento, então, a gente vai conseguir acompanhar a chegada lá na Fiocruz, onde está a repórter Fernanda Sanches acompanhando. A gente vai mostrar também o exato momento em que a ambulância chegar lá.
Voltando ao caso dos Estados Unidos, Lívia, só para concluir, inclusive ontem o vice-presidente chamou a imprensa depois da confirmação da primeira morte lá nos Estados Unidos para dizer que o mundo inteiro deve tomar novas medidas para combater o ebola. Ele disse que muita gente, muitas autoridades mundo afora, esse pessoal não estaria fazendo o esforço necessário para combater a doença, o que levaria o ebola a proporções ainda maiores. Lembrando que já são quase 4 mil mortes em todo o mundo, Lívia. Mas neste caso aqui, gente, no nosso país, imediatamente após a identificação da suspeita, este paciente ele foi isolado na unidade e adotadas medidas previstas no protocolo nacional, como a comunicação à Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério da Saúde. O caso está sendo acompanhado pelas equipes de vigilância em saúde do Ministério da Saúde e do Paraná. Assim que foi comunicado, o Ministério da Saúde enviou imediatamente equipe lá para Cascavel, no Paraná, por meio da FAB, onde condenarão em loco as medidas de atendimento e a identificação de possíveis contatos para orientação e controle. Depois de lhe averiguarem tudo o que estava acontecendo lá, a FAB então trouxe esta suspeita, o primeiro paciente com suspeita de ebola aqui para o Rio de Janeiro. Ele chegou às 6h29 da manhã. Tem como a gente recuperar aquela imagem? Nós mostramos ao vivo o momento que a aeronave chegou no aeroporto do Galeão, 6h29 da manhã. Começamos a nossa cobertura no Balanço Geral Amanhã, dando essa notícia para você aí de casa. Como eu disse, informação é prioridade. Olha aí, o momento exato que a aeronave da FAB chegou ao aeroporto do Galeão. Nós mostramos ao vivo esta imagem para você. Mostramos em primeira mão. Foi a única emissora que estava ao vivo. A nossa preocupação é com você, telespectador, é você, carioca, você aí de casa. Aí imediatamente veio aquela outra informação. Temos que passar para você que o caso de ter chegado a suspeita de ebola aqui no Rio de Janeiro, para você não ficar preocupado. Mostramos todo o aparato de segurança, todo o cuidado, todos os médicos, os responsáveis que estavam dentro da ambulância equipados. Eles estavam com roupas apropriadas. À direita do seu vídeo é a nossa preocupação. É o nosso jornalismo em primeira mão aqui da TV Record. Imagens ao vivo. Estamos em busca desta ambulância, porque a gente quer te ajudar, a gente quer te informar. Diante de vários boatos que aconteceram aqui no nosso estado, o Rio de Janeiro foi tomado por boatos. Caso de ebola em UPA, caso de ebola na Baixada, caso de ebola em tal lugar. Não, até então tudo era mentira. A nossa informação agora é verdade. O primeiro caso suspeito de ebola, suspeito, ele vai passar agora por uma avaliação lá na Fiocruz. A Fiocruz foi completamente adaptada, adequada, tiveram inúmeras reuniões. Olha, saída, momento da saída da ambulância, nosso Motolink mostrou o momento da saída da ambulância do aeroporto. Neste momento, ele está neste trânsito aí à direita do seu vídeo. O helicóptero está mostrando, está à procura desta ambulância. À esquerda do seu vídeo, 7h26, o momento que a ambulância deixou o aeroporto do Galeão em direção à Fiocruz. Local onde ele vai receber todo o atendimento necessário. Local que foi devidamente preparado, Leonardo Lara. Motorista, olha só na imagem do nosso Motolink, que estava posicionado no melhor lugar para trazer essa imagem. Todo o isolamento, aquela roupa especial, um macacão branco, Lívia, e outros 2 profissionais na parte de trás dessa ambulância do SAMU acompanhando o deslocamento. O trânsito está bem pesado aí e é esse o trânsito que a ambulância vai enfrentar para poder chegar até a Fiocruz. Ali, olha a ambulância. Exatamente. Comandante Augusto achou. Possivelmente é essa ambulância, uma ambulância comum que vai sem batedores, apenas com a sirene ligada, abrindo espaço na Avenida Brasil para se aproximar da Fiocruz, onde está tudo preparado, uma ala especial, seguindo um rígido protocolo de segurança. Esse paciente ele permanecerá isolado, como já está nos últimos dias, e quem tiver contato com ele também vai ter que seguir essas normas internacionais, como a gente já viu, inclusive o próprio motorista da ambulância. O veículo é todo especial, ele foi preparado para isso, para poder levar aí com segurança esse paciente de 47 anos, que no dia 19 de setembro voltou para o Brasil vindo da Guiné,
com muita febre, por isso a suspeita da doença, Lívia. A gente acompanha imagens ao vivo da Avenida Brasil, a ambulância onde está este paciente, o primeiro caso de suspeita de ebola aqui no nosso país, que chega ao Rio de Janeiro. E com essas imagens que eu finalizo o Balanço Geral Manhã de hoje, agora vocês vão acompanhar todas as notícias ao vivo com o Tino Júnior no RJ no Ar, que está preparado. Bom dia para você, Tino, agora é com você.